Bom dia, nós somos a comunidade católica Renovados com Cristo. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre o Evangelho de hoje, o Evangelho. Então, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria de impostos e disse: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus, perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor, que a palavra do Santo Evangelho apague nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então o Evangelho de hoje vem falar de um chamado, De um chamado. Vem falar de um chamado. Mateus foi chamado. E o que mais surpreende desse Evangelho, quando Mateus é chamado, é porque Mateus ele adere rapidamente, se levanta e nunca mais aquela mesa de impostos viu Mateus. Nunca mais aquela mesa de impostos cobrou impostos injustos. Então precisamos exatamente disso, seguir Jesus. Precisamos seguir Jesus e deixar para trás a mesa de impostos ou todas as outras coisas que nos impedem de seguir Jesus, de fazer a sua vontade, de segui-lo, de fazer a obra dele acontecer, o reino dele acontecer nessa terra. Você é chamado a contribuir com o reino de Jesus, o reino de Deus, o reino do céu. Você é chamado a contribuir. Você tem que entender que Deus deseja que você faça essa obra. Deus deseja que você entre nessa obra. Deus deseja que você desempenhe um trabalho na obra dele. Pode ser na comunidade católica Renovados com Cristo, pode ser na igreja, mas você precisa ouvir o chamado de Jesus. Mateus ouviu o chamado e depois fez um banquete na sua casa. Houve algumas críticas, como sempre há críticas, mas Jesus disse que ele veio para salvar os pecadores, os que não são justos, porque os justos não precisam, os que já estão bem não precisam, e sim os pecadores. Jesus ele tem uma graça, uma preferência, uma vontade de salvar os pecadores, de querer a vida transformada dos pecadores. E é preciso que a gente também deseje, junto com Jesus, a fazer a vontade de Deus, desejar a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus. Não precisamos ficar parados, não precisamos ficar pensando, mas sim o chamado de Jesus. Jesus nos chama, Jesus nos ama, Jesus quer a nossa salvação e a salvação de todos os pecadores, de todos os filhos de Deus. Precisamos aderir, precisamos aceitar, precisamos fazer a vontade de Deus, precisamos caminhar com Jesus. Então, o Evangelho de hoje é o chamado de Mateus. Como é o teu chamado hoje, como é o meu chamado. Jesus me chamou há 28 anos atrás e eu aceitei esse chamado, estou até hoje aqui e fundei essa obra. Então precisamos aceitar esse chamado também. Você é chamado, Jesus te chama e Ele quer que você possa aderir. Onde na comunidade católica Renovados com Cristo, na igreja, ajudando pelo Zap, dando um like, comentando, divulgando o trabalho do Evangelho, da palavra, que ela se espalhe como chuva da relva, como dizia uma música.
Então a gente precisa fazer a vontade de Deus. Nós precisamos e desejamos fazer a vontade de Deus. Então Mateus foi chamado, aquela mesa, nunca mais ouviu Mateus, nunca mais estava naquela mesa. A mesa agora era a mesa da Eucaristia, do corpo e o sangue de Jesus. A mesa agora é a mesa da palavra. Mateus pregou o Evangelho, anunciou o Evangelho, fez a vontade de Deus. Então precisamos exatamente aderir. Pare de não querer o reino, pare de não desejar esse reino. Jesus tem uma vida eterna para te dar. Jesus disse: quem crê em mim, mesmo que morra, tem a vida eterna. E você é chamado a essa vida eterna, graça eterna, a bênção eterna, a bondade eterna, tudo de bom. Aceite esse chamado. Vamos fazer uma pequena oração. Sim, Jesus, nós aderimos a esse chamado, nós aderimos à tua vontade, Jesus, nós aderimos ao teu chamado. Dai-nos força, envia o teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Envia o teu Espírito com graça, com poder, com unção. Vem, Espírito Santo, nos curando, nos libertando, nos salvando, nos restaurando, nos renovando, nos reanimando, nos revigorando. Vem, Espírito Santo, sobre esse dia, sobre essa noite. Vem, Espírito Santo, curando, libertando o teu povo. Salve e restaura, Pai. Em nome de Jesus, dai-nos a graça, a bênção, a unção, o poder e a autoridade do teu nome, Jesus. Faça que possamos aderir à igreja, à comunidade Renovados como Cristo,